Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Caminho dos Gigantes, onde eu tenho o prazer de receber na mesa comigo o Eliel. Seja muito bem-vindo, amigo. Opa, estamos aqui para mais uma grande aula aqui, né? Cada vez que a gente senta nessa mesa é realmente uma aula. Exatamente, sempre experiência muito bacana. E o convidado de hoje é um convidado muito especial, principalmente porque cruza com a minha jornada de trabalho, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, eu tive o prazer de participar da mesma empresa a qual ele representa hoje. A gente está recebendo aqui, então, Heber Kirchner, que vai falar dentro da estrutura da Cressol, da empresa a qual ele trabalha, onde ele atua e como a Cressol atua nesse mercado, que já mudou muito desde quando eu estive lá, né, Heber? Então, seja muito bem-vindo, amigo. Olá, Augusto. Olá a todos os ouvintes do Caminho dos Gigantes, né? Uma satisfação enorme estar aqui. Meu nome é Heber Kirchner, estou como atual presidente da Cressol Vale Europeu, uma cooperativa de grande porte hoje, né? Que sediada no município de Águas Mornas, mas com atuação em toda a área do litoral de Santa Catarina, começando lá desde Bituba até na divisa com o Paraná, e mais uma pontinha lá na Serra do Rio de Janeiro. Então, estamos por lá também trabalhando. Bem abrangente, show de bola. Muito obrigado. Para começar a conversa, então, Heber Kirchner tem uma semelhança com o nome de uma família argentina, mas da onde vem? É alemão? A tua tradição? Da onde vem o Heber, no caso, né? E como começou a tua história com o associativismo? Olha, vamos lá. O Kirchner vem da Alemanha, né? Mais do norte da Alemanha, para ser mais específico. E agora de cabeça certinho, não vou saber dizer, mas deve fazer entre umas 5 a 6 gerações atrás que vieram para o Brasil, né? Então, na época, fugindo da pobreza, como diversos demais imigrantes vieram para cá, foi nesse formato que a família Kirchner veio para cá, né? E tem ali, sim, a divisão, onde parte foi para a Argentina e parte ficou no Brasil. Então, eu sou da raiz que ficou aqui no Brasil, né? Eu sou natural e residente, inclusive, do município de Águas Mornas, né? Show. Terra do morango, não? Eu tô confundindo. Ali é Rancho Queimado, né? Terra das hortaliças. Hortaliças, eu confundi, então troquei. Tem muita produção de morango também. Morango, Rancho Queimado, Águas Mornas é bastante diversificado. Hortifruti ali, assim, né? Show. Agora, a minha inserção ao cooperativismo se deu através do meu pai. Ele é um dos fundadores da Cressol ali no município. Então, meu pai esteve entre os 23 fundadores, ele apoiou o primeiro presidente na jornada, né? Inclusive participou do fiscal. Ele falou, presidente, vai lá, assume a frente que eu vou te fiscalizar aqui assim, né? Então, ele apoiou todo esse trabalho ali assim. E depois, mais tarde, aí o presidente procurando pessoas para ajudar no trabalho, né? Ele tinha contratado várias outras pessoas, eu também fui colaborador da cooperativa, né? E mais tarde ele me convidou para estar sendo preparado para a função de presidente. Show. E como colaborador, tu começou como? Caixa? Como é que funciona? É a mesma função de um banco? Assim, quais são as funções que tem dentro de uma cooperativa? Muito semelhantes. Na época tinha uma outra nomenclatura, mas comparado com hoje seria um gerente agro. Eu cuidava da carteira agrícola do município, né? Uhum. E essa vertente da Cressol agrícola é uma coisa muito forte, né? Eu, particularmente, eu tive um vínculo com a Cressol de 2015 a 2017, foram 2 anos, e a gente era muito forte no agro. Deixa eu entender, o que é a Cressol hoje? A Cressol é só agro? A Cressol já trocou o público, ou não que trocou, porque não se troca, né? Não. Mas se adapta, se amplia, se abrange o maior público. E como é que é essa atuação da Cressol no mercado hoje? Levando um DNA e lidando com a globalização? Como é que funciona? Para resumir, é importante a gente ver um pouquinho da história. Então, o sistema Cressol nasce no sudoeste do Paraná, lá no ano de 95. Esse é um bem resumido. E vai se expandindo para todo o Brasil. Ele nasce do meio agrícola, de pequenos agricultores familiares que não tiveram acesso ao crédito junto aos bancos, então eles se organizam e começam aí a se autofinanciar, né? E dentro do município de Águas Mornas e da região aqui do Vale Europeu não foi diferente. Os agricultores familiares procuravam uma alternativa ao crédito e encontraram no sistema Cressol uma oportunidade. Então, até por volta de 2015, mais aproximadamente, 2015, ele era muito setorizado no agro, né? As cooperativas trabalhavam por setores, né? Mas dali para cá começou-se um movimento de tornar a cooperativa mais plena, de trazer todos os tipos de público. Até porque, quando a gente fala de atender o município, não existe somente o agro. A população geral está toda
globalizada, né? O agro sozinho não existe. Se não houver o consumidor... A economia tem que girar, e para isso tem outros comércios que fazem dinheiro girar, e aí, consequentemente, afeta o agro, né, também. Exatamente. Mas existia uma escassez de serviço? Por que teve esse início no agro, assim? Existia uma demanda, o pessoal começou a perceber que estava sendo deixado de lado, assim, sabe me dizer por que falta de linha de crédito. Exato. Vai ter um pouco de tudo, mas de uma forma mais geral, lá em 95, pegando 95 para ser mais específico, né? Quando a gente fala de pequenos agricultores, são agricultores que têm muito pouco recurso financeiro, que quase não têm esse dinheiro, né? Sim. Então, para um gerente de um banco de médio, grande porte, é muito mais vantagem eu investir meu tempo atendendo um grande produtor agrícola do que um agricultor familiar. Porque aquele grande, ele vai fazer um financiamento que vai bater a minha meta do mês inteiro. Enquanto que para atender o agricultor familiar, eu vou precisar atender em torno de 100 agricultores para chegar próximo da minha meta, né? Então, tem muito desse conceito. E dessa forma, não se cria linhas de crédito para a agricultura. E sim, na época também não existia linhas subsidiadas para as mais diversas culturas que se tem. Na época era muito voltado aos grãos, as grandes culturas, né? Então, por exemplo, hortaliça não se tinha crédito tudo de Pronaf. Isso veio depois no movimento junto da Cressol, com outros sistemas cooperativos também. Entendi. Certo. E o universo de cooperativa, para muita gente, por mais que já esteja difundido há muito tempo, tem uma fatia enorme do mercado, né, junto aos bancos e tudo mais. Se for dividir ali hoje, eu acho que a representatividade de cooperativa é muito grande. Mesmo assim, tem gente que não entende. Relacionado à forma como se trabalha, porque tem um investimento inicial para se tornar cotista, não sei se é assim que se fala, né? Mas... E aí, como é que funciona? Explica pra gente. Como é que eu faço para ser um cooperado Cressol, por exemplo, ou, enfim, de qualquer cooperativa de crédito, e como isso se dá? Como é que é a diferença da relação? Agora, fazendo um paralelo bem detalhado assim, como é que é a diferença da relação de um banco? Não falando mal, justamente só evidenciando o que diferencia uma cooperativa de um banco, né? O que traz aí essa nomenclatura diferente e essa percepção do mercado diferente? Primeiramente, né, não existe o lado bom e o lado mal. Sim. Existem as circunstâncias. Para um país ser autossuficiente, ser uma potência, é necessário ter os bancos, porque eles potencializam os negócios de forma geral, mas as cooperativas, ela vem trazer uma distribuição melhor da renda, uma pulverização de todo o crédito. Perfeito. Então, e também não quer dizer que as cooperativas vão atender somente as minorias. Elas podem atender tanto as pessoas mais humildes como também grandes empresas. Então, vai muito de acordo do apetite com a cooperativa, né? Trazer agora um pouquinho de conceito Brasil. Você perguntou como é que está o cooperativismo a nível do Brasil. Isso é uma coisa bem interessante, né? Eu gosto muito de comparar com a Alemanha, que a Europa, para nós, sempre é exemplo, né? A Alemanha tem em torno de 60% da população é cooperativada. No Brasil, fica menos de 10% da população. Ainda. Agora, quando a gente fala de Santa Catarina, aí é um pouquinho diferente. Santa Catarina é o estado mais cooperativista do Brasil, ficando aí na casa dos 25% a 30%, 25%, 28% aproximadamente. Legal. Então, Santa Catarina já é muito mais avançada no termo cooperação. Né? E agora, para você ser cooperado, bem, quando a gente fala de uma cooperativa, nós estamos falando de um negócio. E ser cooperado numa cooperativa é ser dono daquele negócio de uma forma conjunta. Para isso, eu preciso entrar com capital social. Vai variar de modelo para modelo, mas na Cressol Vale Europeu ele é muito acessível, muito fácil. Então a ideia é chega lá na cooperativa, conversa com o seu gerente, mas basicamente com R$1 você já entra sendo sócio. É engraçado, né? A gente às vezes faz uma alusão de coisa muito difícil e acaba que é muito mais fácil. E assim, o que tem com relação a produto? Porque um banco, eu não tenho uma participação como em assembleia, que a gente estava comentando ainda há pouco, né? O que é uma assembleia? Por que se faz assembleia? O que se define numa assembleia? Para a gente entender esse universo realmente de prestação de conta, de devolução, ou enfim, de participação como cotista de uma empresa, de uma cooperativa de crédito. Como é que funciona isso? E por que a cooperativa faz isso? É uma determinação de alguma central do Brasil, algum órgão? Como é que funciona? A cooperativa segue a lei nacional, né, a 5764, a qual ela define o formato
de ser cooperativa. Aí vamos ter as leis complementares para as cooperativas de crédito, que vão determinar outras coisas, inclusive como funciona a distribuição de sobras e tudo mais, mas basicamente, uma cooperativa é uma empresa de propriedade coletiva, onde todos que fazem parte dela são donos dela. Inclusive, a gente não pode atender não cooperado, né? Por isso que quando você entra numa cooperativa, quem você enxerga lá dentro são cooperados. A gente faz negócio com cooperados. Entendi. Esse é um modelo diferente, né? Muito disso é porque também não tem fila, ou quando tem, são filas muito pequenas. Por causa dessa prerrogativa de atender uma sociedade de pessoas, a qual estão unidas por um propósito, né? Então tá, peraí, um ponto que eu vou ressaltar aqui para fazer o corte. Não tem fila. Ou, se tem, é muito pequena. Exatamente, certo? porque Justamente atendemos porque... cooperados. Perfeito. Tá, seguindo a linha então, o que mais que tem de E vamos lá. Por que age de tal forma, né? Como a gente trata sempre com os cooperados, uma determinação é que a gente preste contas de todo do ano exercício a cada ano para os cooperados. Inclusive, a gente tem prazo para fazer essa prestação de contas, né? A gente começa geralmente a prestação de contas em início de fevereiro, a ideia é início de abril terminar, porque o prazo é final de abril. Então a gente tem que prestar conta do resultado e das ações da cooperativa até nesse meio período ali assim. Perfeito. E para mim, como presidente, é um dos momentos mais bonitos que tem. A gente está lá junto com os nossos cooperados, com a equipe da agência em questão, olho no olho. Ó, a cooperativa teve essa evolução aqui assim, aumentou o número de cooperados, aumentou os números administrativos, olha só o nosso patrimônio como é que está crescendo, trazendo uma maior segurança, os nossos depósitos, nossa carteira de crédito. Então está aqui o balanço demonstrativo do resultado, está aqui o resultado geral, está aqui a distribuição primária e essa aqui é a proposta de distribuição geral. Quem aprova o formato de distribuição de resultado é o cooperado. Claro, o conselho leva uma proposta e os cooperados validam se é positivo ou não, se é validado ou não. Feito isso, qual é o efeito causado no cooperado que estava na prestação de conta? Ele se sente mais seguro, ele se sente mais ameaçado de estar numa cooperativa. Como é que funciona essa questão? Para ti, presidente, assim, como é que tu percebe o movimento? Que movimento que se dá? Eu costumo dizer que uma cooperativa só dá certo através da participação. A partir do momento que os cooperados... Não cooperam? O não cooperam, sim, mas o não participam das deliberações, ele está deixando a administração fazer o que quiser. É tipo um condomínio, né? Você não vai na assembleia, depois você só engole o que aconteceu lá. Exato. Quem não está presente concorda com quem votou. Sim. Perfeito. Isso vale no condomínio, como também vale numa assembleia e também vale para outras situações, exemplo dos grandes bancos, quando fala das assembleias de bancos na bolsa, por exemplo, né? Então vale de forma geral. Se eu não me manifesto, se eu tenho poder de voto e não manifesto, eu concordo com quem se manifesta. Não adianta xingar o síndico depois. Não adianta. Mas quando a gente fala de participação e junto às pessoas, é justamente isso. A gente se colocar à disposição, responder as perguntas, os questionamentos. Olha, eu tenho dúvidas sobre esse ponto aqui. Pode me explicar novamente, presidente? Ou o diretor que está presente? Então, a gente está ali assim, dando a cara a tapa, né? Pode perguntar. Está aqui assim, vamos responder as suas dúvidas. E depois, claro, resolver todas as situações é confraternizar, porque levar o resultado também é uma comemoração para todos os cooperados. Já que se tem resultado, é deles, na prática, né? Vai ser distribuído a eles. Vamos comemorar esse momento também. Eu até acredito que vocês esperam e querem que os cooperados tragam as suas dúvidas, né? E tragam seus questionamentos, porque deixa cada vez mais transparente também a relação com o cliente, com tudo que está acontecendo, né? De certa forma, sim. Sim, porque quando a gente apresenta e fica só na apresentação, fica meio estranho. Sim. Quando há alguma pergunta, estimula até a conversa, né? Exato. Mas, de forma geral, é a conversa após a apresentação que é a mais calorosa. Você termina a apresentação, que daí sai da parte formal e vai pro tete a tete, pro olho no olho. É ali que os maiores conversas se dão. Hoje, na questão de internet, a gente já vem muito na cabeça a questão dos bancos digitais, né? Então, primeiro, é muito fácil, você tira uma foto ali, já sai com um empréstimo, já é uma coisa... Só que a Cressol acaba... Eu sei que tem essa modernização, até porque eu sou um cooperado, eu sei que
vocês estão sempre melhorando, né, e se modernizando. Mas como que é ir um pouco ao caminho contrário disso tudo? Porque o meu gerente é o Douglas, então até quero deixar um abraço aqui para ele. Sempre tem essa atenção, sabe? Como é que tá aí? Tá precisando de alguma coisa? Ou uma facilitação em algum problema? E isso a gente não encontra no banco digital. O banco digital a gente sabe que tem pessoas por trás, mas é diferente o atendimento. Então, como que é para vocês? Até a gente estava conversando nos bastidores, né? Vocês têm na visão da empresa, né? Essa questão da humanização. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeira coisa, né? Nós também temos uma agência digital, né, que ela atende os cooperados que preferem não ir na agência. Mas como a própria gerente dessa agência costuma dizer, nosso atendimento é digital, ele não é virtual. Quer dizer o quê? Não tem um robô lá atrás. São pessoas que estão atrás do telefone conversando com os nossos cooperados. Boa análise. Exatamente, legal. Exatamente. Mas é justamente isso, é estar próximo. Quando a gente fala de um atendimento mais humanizado, é o que está na nossa missão, atender através do relacionamento. A gente quer se relacionar com o cooperado. É só entendendo a necessidade dele que eu vou poder atender de forma mais assertiva, através de um crédito mais direcionado. Então tem todo esse arcabouço por trás. Quanto à parte de tecnologia, sim, nós temos tecnologia, internet bank, caixa eletrônica, tudo o que for preciso. Mas o que eu acredito é que ele não pode ser uma condição, ele tem que ser uma opção que o cooperado vai decidir. Não, eu quero ser atendido aqui pelo celular ou eu quero ser atendido aqui lá presencialmente, tomando um cafezinho com o meu gerente, negociando a taxa com ele. Então eu posso escolher. É isso que eu acredito que a cooperativa traz de diferente. E por mais que eu ainda tenha o celular para fazer todas as minhas cotações, a minha avaliação, inclusive meus empréstimos, eu acho que naquele momento decisivo, que nem, por exemplo, o primeiro carro, né? Então o jovem está tirando o primeiro carro. Sentar junto com o gerente que vai te ajudar a entender melhor como é que funciona o financiamento, eu ainda acho que é muito mais interessante. Heber, o Weber em si, agora uma questão de opinião própria. Trabalhando no sistema cooperativo, cooperativista há algum tempo, com o pai fundador da agência, enfim, e que hoje atua em todo o litoral catarinense, aliás, desde Ibituba ali, mas vai até o Rio de Janeiro. O que o Weber visualiza para esse mundo de cooperativismo? Digo porque quando eu atuei há 10 anos atrás na Cressol, na Confederação, eu tinha uma visão. Pô, a Cressol estava nascendo, a Cressol não tinha compensação, a bandeira do cartão era cabal, estava se desenvolvendo isso tudo, né? Então, assim, olha como as coisas mudaram, a Cressol totalmente tecnológica, um aplicativo muito funcional, tudo mudou muito ao longo desses 10 anos. E a gente sabe que as coisas vão chegando, inteligência artificial está aí e tudo mais. Qual é o futuro para esse universo de cooperativismo, principalmente se tratando da Cressol, lógico, onde está inserido, né? Você mencionou o cartão cabal, né? Sim, já faz um tempo. Para avançar, né, as bandeiras, sempre é preciso alcançar um volume de negociação para você poder trocar a bandeira, né? Então, sempre nessa base aí. Hoje o nosso cartão é um Mastercard, inclusive com opção para viagem internacional. Eu praticamente só uso o cartão Mastercard na viagem internacional, só Cressol. Uhum. E nunca tive problema algum, né? Então isso é extraordinário e essa é a evolução. O sistema Cressol, ele vem dobrando de tamanho a cada 3 anos e meio, menos de 4 anos, tá? Dobrando de tamanho. Dobrando de tamanho. Está crescendo muito rápido. Eu costumo falar para a minha diretoria, né? Eu não tenho problema com o crescimento do volume de negócios. O que me assusta muitas vezes é que a gente conseguir preparar pessoas para nos ajudar a atender todo esse volume de negócios e de pessoas que está vindo para a Cressol, né? Isso que é o nosso maior desafio, na minha opinião. Números são maiores, a gente vai contratando cada vez mais especialistas e vai passando. Uhum. A tecnologia que você mesmo mencionou, né? Sim, inclusive o primeiro cheque a trazer para o teste, para o cheque próprio, foi o meu que eu coloquei lá, coloca ali. Ó. Vamos jogar vários cheques ali para compensar, deu tudo certo. Na área de projeto feito pelo nosso amigo Clark, né? Exatamente. Então, depois disso, foi implantado o cheque próprio, que antes eu utilizava um parceiro para distribuição, então, tudo internalizado hoje, né? Então, essa evolução, ela vai sempre existir. Né? Hoje, por exemplo, nós temos uma parceria com uma empresa de tag e colocamos o tag lá no carro, ele passa nos pedágios, tudo certinho.
que nem se imaginava ter lá atrás, né? Não. Então, cada momento vai trazendo alguma coisa nova. Hoje, a Cressol também é um dos maiores repassadores do FINEP, para a inovação da indústria, né? Você pode olhar lá no site, FINEP, o principal fomento do FINEP ainda através da própria agência do FINEP, mas uma das instituições que aparece lá em primeiro lá é a Cressol. Então, para nós é motivo de muito orgulho. Que legal. Fungetur, turismo, a gente está ali também. Então, sim, nascemos do agro, mas hoje somos uma cooperativa de livre admissão, né, atendendo todos os públicos, desde o nosso agricultor, a nossa pessoa física, tanto da cidade quanto lá do sítio, como o micro, pequeno empresário, inclusive grandes empresas também. Me chama a atenção isso que você falou agora, porque eu acompanho ali, tenho muitos amigos que são cooperados e tenho muitos amigos que trabalham na Cressol. E eu mesmo, eu tenho uma linha de crédito que eu utilizei para fazer uma usina solar. E eu vejo amigos meus, um gerente lá, postando quase todo dia, a Cressol fazendo entrega de drones, né, para o pessoal. Então, olha só como é amplo, realmente, tirou totalmente essa questão. Tem o agro ainda, né, porque realmente é a essência, mas abriu um leque muito grande para auxiliar realmente todo mundo que precisa, né. Eu ia perguntar, tudo bem, pegasse um financiamento, por que tu pega com uma cooperativa e não com um banco? É mais atrativo? Como é que é a diferença, né? Tipo, para ti, como empresário, e depois com o Weber, que daí vai ter uma explicação um pouco mais técnica. Por que tu optou pela Cressol? Do ponto de vista de cliente, na época, o atendimento foi o passo decisivo, assim, por conta de ter conhecido o Douglas, e aí teve esse atendimento totalmente personalizado, de ele entender o que estava acontecendo. Do meu olhar como cliente foi esse acolhimento. Certo. E por que as pessoas optam muitas vezes por uma cooperativa e talvez não por um banco? O que tem de diferente na questão de taxa de juro, na questão de tem alguma devolutiva? Como é que funciona? Vamos lá. Primeiramente, as taxas de uma cooperativa tendem a ser menores do que de bancos. Então, quando você vai numa cooperativa, a manutenção de conta geralmente é menor, você vai ter algumas isenções maiores. Mas a taxa do crédito vai ser menor também. Mas assim, a cooperativa ela tem algum incentivo do governo ou isso é por conta da criação dela, o fato de serem cooperados e não terem acionistas? Não sei como é que funciona. Por quê? Ou ela abre mão de um lucro a mais? Isso. Eu não deveria falar dessa forma, mas vamos lá. Não faz sentido eu explorar o meu cooperado. Tá. O próprio dono do negócio. Tá. Então, sim, eu tenho que cobrar uma taxa, porque eu tenho uma operação, eu tenho um negócio, sim. Eu tenho uma empresa para administrar. E dessas remunerações, eu tenho que pagar a folha de pagamento da equipe, tenho que pagar o aluguel, tenho que pagar o sistema, tenho que pagar a segurança, tenho que pagar a luz, impostos e tudo mais. Eu tenho que devolver o dinheiro de repasse do cooperado, porque aquele dinheiro, seja do Pronamp, Pronaf, linhas agrícolas, dinheiro subsidiado que vem do governo, a gente pega lá no governo, repassa ao cooperado, o cooperado nos devolve e nós devolvemos lá. Então eu sou aval solidário junto, né? Eu tenho que devolver lá. Eu tenho que fazer todas essas contas e no final disso tudo eu vou ter um resultado. Desse resultado, parte dele vai para distribuições estatutárias, que está dentro do estatuto, que é ter uma reserva. Reserva de lucro, reserva de contingência, tudo isso aí tá. Inclusive treinamento do própria equipe, do próprio cooperado, levando formação, porque nós estamos falando de princípios cooperativistas. Então vocês definiram lá na Cressol que do resultado positivo uma parte destinada para desenvolvimento do colaborador, para que melhore o atendimento, consequentemente potencialize ainda mais o resultado e por aí vai, é isso? Sim, e também é uma obrigação, porque está previsto em lei. Tá. Okay. Então, os dois fundos, fundo de reserva, que é para garantir uma segurança de resultado, e fundo de educação e treinamento, esses dois fundos são obrigações. Ok. Percentuais menores, mas são obrigações. Nós elevamos um pouco mais o percentual para garantir o melhor atendimento. Se eu quero uma qualificação, um atendimento que nem você tem lá, eu preciso investir na minha equipe, cada vez mais, né? Segundo, nós temos lá outros dois fundos, que um é para poder a gente abrir agências mais rapidamente, né? Porque uma agência tem um alto custo. A abertura dela leva de 1 ano a 2 anos para ela se viabilizar em geral. Vai dependendo da cidade onde você implanta, né? E o outro é a equipe costuma dizer que é a menina dos olhos do presidente, né? Que é o fundo social.
que a gente investe em projetos lá na comunidade. Então, tem uma escola lá que está precisando de um pequeno recurso que muitas vezes é difícil de acessar junto ao órgão público, a cooperativa faz alguns pequenos projetos lá para ajudar a resolver. Seja, às vezes, aquisição de livro, seja, às vezes, fazer um reparo lá no banheiro da escola, uma pequena pintura, uma pequena rampa. Falei de escola, mas a gente tem projetos também na PAI, temos uma associação que recebe crianças abandonadas, temos em hospitais, temos na rede feminina de combate ao câncer, nos mais diversos. Bombeiro Solidário e assim por diante. É um projeto maravilhoso. Eu realmente fiquei arrepiado agora porque, assim, a gente pensa que o movimento de pessoas acaba que é isolado, quando na verdade esse pequeno movimento que cada um faz, movimentando sua conta dentro de uma cooperativa, resulta em coisas que a gente nem sequer pensa. Eu trabalhei na Cressol, eu não fazia ideia do fundo social, eu não conhecia realmente, porque a minha parte lá era a confederação, a gente conversou sobre isso no bastidor, né? Mas era a confederação, não fazia ideia, parte tecnológica e tudo mais. Aí quando chega nessa parte que eu não tinha conhecimento, né? Agora conversando e soube agora isso aí, então, pô, muito legal, assim, E eu sou um cara muito dessa questão de devolução, né? Pô, a sociedade muitas vezes precisa da iniciativa privada para cumprir com coisas que não necessariamente foram atendidas pela iniciativa pública, né? E a gente sabe, por conta de várias coisas, do tamanho da máquina pública e tudo mais. Então, pô, ter uma empresa que devolve isso, estando no estatuto, né? Tendo essa obrigação de devolver e devolve isso para a sociedade é muito bacana. Então, pô, parabéns pelo trabalho. E não para aí, né? Trabalho. Porque temos ainda mais a sobra, que essa sim é distribuída de volta na conta dos cooperados. Então, o cooperado ganha dinheiro vivo lá depois, no final lá das prestações de conta. Então, primeiro ele gera lucro através de pagando juros no financiamento que ele pegou. Movimentação financeira, desde quando ele deposita o dinheiro, aplica lá para ter uma reserva de lucro lá na frente, seja a movimentação do dia a dia, pagamento de contas, que ele movimenta a conta corrente, seja tomando empréstimo, seja fazendo seguro, consórcio, qualquer tipo de movimentação gera um spread, que no final temos um resultado, aonde distribui para os fundos, inclusive esse fundo social. Show. E feitas as deduções dos fundos, aí vem a sobra, que essa sobra vai para deliberação da Assembleia ao formato de distribuição nas contas dos cooperados. Legal. Eu peguei uma palavra que tu falou aqui pelo menos umas 3 vezes. Garantia. Por que eu tô falando de garantia? Porque a gente está num momento instável. Aconteceram algumas coisas aí no final do ano de 2025, não cabe falar, todo mundo já sabe do que a gente tá falando. E aí a gente entra numa... Tá, mas essa instituição ao qual eu estou vinculado, ela me transmite alguma garantia? Porque mal ou bem o financeiro é o que move tudo. Eu coloco uma reserva minha financeira lá para render um pouquinho mais e eu espero que tenha um retorno, mas não pode ser aquela coisa também extraordinária, porque a gente sabe que o mercado regula isso. E assim, por que eu tenho garantia de estar com a Cressol? Tem algum indicador disso? Tem alguma coisa que... Sim. Posso mudar a palavra garantia para segurança? Melhor, você que sabe. Porque quando a gente fala de qualquer instituição financeira, sim, ela tem lá o volume de recursos que ela administra, e o Banco Central, ele tem algumas exigências de segurança. Fundo garantidor. Fundo garantidor é um deles. Reais, é isso ainda? Sim. Até 250 mil reais. O fundo garantidor, esse é o primeiro ponto, né? O fundo garantidor dos bancos é diferente das cooperativas. Os bancos têm o FGC, que é o fundo garantidor deles, né? Próprio deles, só os bancos acessam ele. E as cooperativas têm o FGCOP, que é o fundo próprio das cooperativas. Então, um fundo não afeta o outro. Isso é importante ressaltar aqui, né? Outro ponto, a questão de segurança, principalmente, com base nos indicadores, né? Que é o que a gente chama, que é através do patrimônio. O Banco Central chama o indicador de Basileia. Quanto de patrimônio eu tenho voltado ao recurso que eu administro ou de volumes de recursos que eu tenho emprestado ao quadro social. E aí vai variar dos mais diversos produtos diferentes, né? Só para ter uma ideia, de forma mais tranquila de explicar, né? Porque se for entrar no detalhe, fica complexo. Mas de forma bem leve, o Banco Central ele aciona com 11% de Basileia. Aciona o quê? Como? Aí vem uma cartinha, vem mais a multa, vem mais a visitinha dele, e quando não, uma intervenção e afastamento. No pior dos casos, ele intervém, afasta os administradores, né?
e vai tomar... assume a frente. Assume a operação. Esse é o crítico, né? Mas com 11% é a linha vermelha. Daqui para baixo começa a cadenciar cada uma das situações. A Cressol Valor Europeu, a cooperativa a qual estou à frente, ela tem um Basileia de 26. Nossa. Ela tem mais do que o dobro. Então a gente está muito seguro em relação a isso. Mas o que é o normal do mercado, assim? O que regula isso? Qual é um indicador referência? A gente vai tirar sangue, a gente tem lá no laudo, a gente tem o normal é tanto, de tanto a tanto. O que seria um normal de mercado para a gente entender se a Cressol está bem, não está bem? O que é um normal? Vai lá. Eu diria assim, que o mercado fica girando entre 13 e 17. Tá? Dos mais, olhando assim para os bancos de médio e grande porte, assim, numa média, tá? Eu não vou poder afirmar exatamente quanto cada um tem, porque daí teria que fazer uma pesquisa junto ao Banco Central e tudo mais. Mas, em geral, eles ficam por ali. Quando a gente fala de indicadores de Basileia acima de 20, são instituições que estão muito seguras. Geralmente são instituições financeiras mais conservadoras, né? Elas vão talvez até pedir mais garantia na concessão do crédito, mas elas preferem ser mais conservadoras para trazer uma maior segurança para o cooperado. Segurança, claro. E através dessa segurança, você que vai guardar seu dinheiro lá, o seu salário, seu 13º, você vai botar onde? Naquela e que tem um Basileia bem pequeno ou naquela que está maior, está mais seguro, teu dinheiro a princípio está mais garantido. Exato. Então você vai olhar sempre para uma instituição mais segura. E você tocou num ponto interessante anteriormente também. Uma remuneração muito acima. Gente, reforçando, isso vários influenciadores já falaram, mas a gente vai reforçar aqui. Cuidado com a promessa muito milagrosa. Vou botar um dinheirinho numa pirâmide ali. Não faça isso, não faça isso. Eu tava vendo um podcast esse dia com o vinheteiro, eu já caí em tudo aí, meu. Esses caras me ofereceram pirâmide, eu comprei. Ele compra tudo, ele não tem. Meu pai costuma dizer, né? Quando o milagre é grande demais, o santo desconfia. Sim. Então, desconfie de promessas muito generosas, tá? Vá no que é a média do mercado e tente pegar ali assim a melhor remuneração. Isso é a melhor prática. Dentro da realidade, né? Dentro da realidade. Porque se uma instituição está pagando demais, pense comigo, se uma instituição está pagando ali você 1,5%, ele vai ter que no mínimo ter 5 a 10% de bônus para ele pagar todos aqueles custos que eu falei anteriormente. Hoje, no mercado competitivo que a gente está, para emprestar a uma taxa de 25%, já não é tão simples. Porque a concorrência é muito grande. Exato. Claro, uma taxa de 25% ao ano vai ser um crédito mais... um crédito rápido, né, algo nesse sentido aí. Pessoa física, sem garantia nenhuma, quase. Mas quando a gente fala de um crédito mais direcionado, nós vamos falar de uma taxa de 20%, 19%, né, que são mais estáveis, né, mais seguros, né? Então, cuidado com promessas muito grandes. Uma coisa que me chamou a atenção foi os números que você trouxe, né? 25 ao ano, 19 ao ano, trazendo 19 ali talvez como normal, 25 como uma taxa um pouco mais alta. 25, 30, eu digo depende isso porque, da assim, instituição. porque aí, lógico, depende da linha de crédito, depende da garantia envolvida e tudo mais. Mas o quão isso está vinculado à Selic, né? A gente ouve em noticiários e tudo mais, a pessoa que muitas vezes não conhece, taxa Selic, tá? Tem alguma relação essa taxa de juros de 19, de 25, de 30 com o Selic? A Selic está hoje que 15%? 15% aproximadamente. 15,5%, sei lá. Tem alguma influência o fato de a taxa de juros do empréstimo estar 19? Se a Selic tivesse 6, talvez a taxa de juros tivesse em 12? É alguma coisa nesse sentido? Tem relação ou não tem? Eu estou pensando agora realmente sem pegadinha, realmente porque eu quero entender. Sim e não somente. Tá. Okay. Porque sim, para você emprestar um dinheiro, você vai utilizar por quanto eu comprei, né? Se eu comprei a 15, eu tenho que emprestar acima dele. Ok. Porque senão a conta não fecha. Não existe milagre no dinheiro. Ok. A matemática é 1 mais 1 é igual a 2 e ponto, né? O que vai variar de uma taxa de 19 para 20? Por exemplo, eu falei do crédito adicionado, mas uma das coisas que vai ter junto ali assim vai ser as garantias que eu tenho. Porque, vamos lá, um financiamento sem garantia nenhuma, com CPF simplesmente que não apresenta uma capacidade de pagamento... No fio do bigode? Só no fio de bigode, a taxa vai ser mais alta. Sim. Com certeza. Sim. Claro, tem vários outros fatores, mas independente da instituição financeira, quanto menos garantia, menos
você justificar onde é que vai aplicar, maior vai ser a taxa. Quanto mais direcionado é o crédito, maiores são as garantias, maior vai ser o poder de negociação com o teu gerente. Quanto mais risco o banco tem, maior vai ser maior a taxa. Então, toda a linha de crédito, ela é precificada conforme o risco, garantia e a potencialidade dela dar retorno. Tá, aí eu volto lá em 1900 e bolinha. Tá vendo, Augusto? Você tem que comprovar a renda. Eu volto lá em 1900 e bolinha e eu fico pensando assim, tá, então hoje em dia não existe mais um Walt Disney, Porque como é que um cara vai pegar um financiamento que vai gerar uma operação que hoje é milionária, hoje é, enfim, o Walt Disney todo mundo conhece, mas hoje em dia ainda tem a possibilidade de alguém com um PowerPoint ir lá apresentar e dizer assim, ó, meu projeto é esse. Gerente, tu aprova um financiamento pra mim? Não, eu juro. Assim, ó, pô, antigamente então era muito mais fácil, pô, o cara chegava no banco, não, eu pretendo montar um parque gigante com um Mickey, que é um rato desenhado, e isso vai ser sucesso no mundo. Aí o cara vai lá, empresta dinheiro e ele faz um negócio, realmente aconteceu. Mas muita gente, às vezes, era só sonhador, né? Não acontece. Mas hoje em dia, mesmo que o cara tenha uma comprovação, tem um PowerPoint muito bem desenhado, como foi o caso lá do X, do nosso amigo Eike Batista, ele hoje tem acesso a crédito? Como é que funciona? É uma excelente pergunta. Esse tipo de negócio, né, quando ele me fugiu a palavra para esse tipo de negócio agora, mas é algo totalmente novo, criado do nada, né? Como se fosse uma startup? Isso, uma startup, isso, né? Tá, vamos botar normalmente ele vai ter agências específicas para entrar com esse recurso. Mais fundos e tal, né? Fundos, investidores anjos e assim por diante. Tá. Vai ser um mercado muito mais específico. Tá bom. Tá? Mas pegando esse gancho, nós tivemos um projeto de uma startup no Rio de Janeiro, inclusive. A gente pode falar um pouco desse assunto porque saiu na revista da FINEP, tá? Boa, vamos lá. Onde a Cressol, ela ajudou no financiamento desse projeto. Mas de que forma? Nós tínhamos a garantia do investidor anjo conosco. Entendi. Ele colocou a garantia. Dele, ele colocou, sei lá, alguma coisa. E aí, com isso, vocês conseguiram liberar um valor vinculado a esse investidor anjo que... Exatamente. É como se fosse um fiador, né? Isso, exatamente. Então, a aplicação do fiador, né, garantiu esse investimento, que na época foi um investimento pela linha do FINEP. O projeto, se não falha a memória, foi de larvas de mosco para consumo animal, para ração animal. Tá. E, inclusive, foi um case de sucesso do FINEP naquele ano. Agora não lembro mais o ano, mas foi um projeto bem interessante. Então, existe sim, mas esse tipo de projeto específico, eles são mais através de agências mais específicas. A gente pode apoiar, desde que a gente tenha como fazer isso através de uma boa segurança. Né? No nosso caso, os nossos patrões são todos os cooperados. Eu tenho que apresentar resultados consistentes ano após ano. Senão eu tenho que prestar conta lá para eles presencialmente. Até em casa, né? Até em casa, né? Mencionado agora há pouco, né? Eu sou filho de um dos fundadores, então meu pai me cobra todo mês, todo dia lá, tá... Heber, tá certinho a nossa cooperativa? Tá, né? Confia. Até eu ia te perguntar como que é, assim, hoje você chegar pro teu pai, olha só, a gente tá fazendo isso. Como assim? A gente já tá nesse nível, então... Eu costumo pedir, ir lá conversar com ele antes de aplicar a mudança, tá? Porque depois pode dar problema. Mas sim, a questão de estar próximo dos fundadores, não só do meu pai, mas de todos os fundadores, para mim é uma graça muito grande, porque... sempre reforçar o porquê eles começaram o projeto. E não muda muito da missão que a gente tem hoje. A missão ela foi aprimorada, mas ela mantém a mesma ideia, né? Então, fornecer soluções financeiras. Buscando a excelência através do relacionamento, para gerar o desenvolvimento dos cooperados, senão não faz sentido, dos empreendimentos, dos negócios dele e, consequentemente, a comunidade, que é aqueles projetos sociais que a gente mencionou antes. Boa, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Se tu não tiver, ou se não quiser falar o nome, não precisa, né? Sempre dentro daquilo que vai ficar confortável para ti. Tu tem quanto tempo de cooperativismo? Olha, eu tenho... Em abril eu faço 20 anos de cooperativa. Tá, como um todo. Como e como sócio. Na presidência, agora em junho, eu vou fazer 13 anos.
13 anos, ok. 13 anos. Então, 20... Desculpa, 12 anos na presidência e mais um ano de conselho, que eu fui preparado um ano antes para assumir a presidência. Perfeito, 20 anos no geral, 12 na presidência. Desses 8 anos ali, 7, 8 anos antes, teve muito chão de agência, tu teve muito contato com muita gente. Teve algum cooperado que tu ajudou muito, assim, tu sabe assim, pô, esse cara ele não garantia tanta coisa, eu como gerente atuei dessa forma. Acreditei nesse cara. Porque assim, eu acho legal, cara, conectar uma pessoa que tinha um sonho, que tu ajudou a fazer, sabe? Tipo, se tu tiver a oportunidade de quiser falar, eu acho que vai ser bacana compartilhar aqui, sabe? Nem ele acreditava nele. Eu não posso falar de pessoas, porque quebra o sigilo bancário. Sim. Mas, eu já é bem velhinho isso, né? 2008. Faz tempo. Faz tempo, né? 2008, então, fui colaborador na época. E aquele ano, município de Águas Mornas, Rancho Queimado e Angelina. Houve chuvas muito fortes mesmo, onde teve muito agricultor que perdeu a lavoura. E aí a gente, em parceria com o Banco do Brasil, fizemos um movimento aí assim de acionamento dos seguros de Proagro para todos aqueles que tiveram percas. Por que eu ressalto isso? O seguro é direito deles, né? Sim. Mas para agilizar o processo, a gente foi muito processo naquele ano, né? E foi tudo muito perto um do outro. Uhum. E a gente tinha que agilizar para não perder o prazo. Claro. E a chuva foi aquilo. Caiu a pancadão lá dentro do mês inteiro. Quando o sol brilhou, veio todo mundo, né? Uhum. Então a gente ficou quase uma semana, até 11 horas, meia-noite, processando papelada para conseguir acionar todos os Proagros. E no final, todos os que estavam devidamente enquadrados foram ressarcidos aí, o Proagro, um excelente programa do governo ali assim, atendendo todos eles, né? Então, que legal, foi muito bacana. Cara, isso vai muito além de um banco, de uma cooperativa, exatamente, né? Não é porque deu 5 horas da tarde que a gente para, né? Não, a gente vai e até o final, sempre. Que legal. E além dessa, tem alguma outra história um pouco mais individual? Não, como eu falei, não precisa falar realmente o nome da pessoa, mas assim, pô, que até hoje é cooperado lá, que começou contigo lá e tu viu a evolução dele, assim, que não precisa falar da pessoa, mas assim, pô, tem e, sei lá, qual é a tua satisfação em ajudar essas pessoas, sabe? Eu quero saber do coração do Weber. O Fundo Social atende muitos projetos muito legais. Uhum. Inclusive, tem um projeto aqui próximo, que a gente fez até um vídeo no ano passado, saiu no SBT, de uma casa que recebe crianças que sofreram maus tratos. Para nós aquilo foi muito significativo. Mas voltando um pouco mais para um outro projeto que eu acabei não mencionando, nós temos um projeto que está na ativa desde 2016, ele chama Empreendedorismo Rural, onde nós colocamos um agrônomo para apoiar produtores rurais, não só rurais, mas aquícolas também, né? Pescadores, maricultores, entre outros. E esse projeto também, para mim, também foi um grande valor. Um deles, específico, os filhos estavam todos indo embora da propriedade e, através do projeto, alguns deles retornaram e continuaram a propriedade. Nossa, que legal. Teve um que é maricultor, inclusive é um dos nossos delegados hoje. Você vai conversar com ele, se falar mal da Cressol perto dele, ele parte para a peixeira. Vem cá, vem se explicar comigo, né? Então é uma pessoa extraordinária, eu gosto muito dele, e que ele também fez parte do projeto. E não que a Cressol foi somente o fator de mudar a propriedade dele, mas não sei se vocês conhecem um pouco sobre maricultura. Maricultura, o pescador ele recebe uma área no mar, uma área fixa, ela não aumenta, né? E daquela área eles têm a produção dele. Através do projeto e através do conhecimento que ele também buscou junto, ele conseguiu triplicar a produção dele na mesma área. Na mesma área, que legal. Então isso foi muito bacana, é uma coisa que a gente sente muito orgulho, assim. E são somente algumas histórias, tem diversas outras aí. Mas eu gostaria de ressaltar, lá no começo a gente falou um pouco de diferença entre uma cooperativa e um banco, né? Existem várias diferenças que pode procurar na internet, teóricas, mas eu quero trazer uma experiência da época da pandemia, que não teve momento melhor para diferenciar. Primeiro delas, né? Pandemia fecha tudo, inclusive instituição financeira. Embora os boletos ainda venham, né? Tem que dar um jeito de pagar. Uhum. A nossa principal área de atuação são municípios de pequeno porte. Nós temos agência aqui em Florianópolis, São José, inclusive aqui pertinho, né? Mas nossa principal orientação são municípios agrícolas. E muitos desses são agricultores que não têm conhecimento de trabalhar com internet bank e tudo mais. Então, naquele momento, a nossa equipe se reinventou.
Eu lembro disso e dou risada ainda hoje, né? Que a equipe pegou, arrastou uma mesa pro lado da porta, né? Montou o computador ali assim, o cooperado passava o boleto por debaixo da porta, eles processavam, enviavam de volta, fizeram pagar e debitavam da conta, né? Que legal. Foi um movimento. E olhando para os empresários, na pandemia, muitos bancos bateram a porta para os empresários, enquanto que não atendia, a gente pensou o seguinte: gente, telefone não passa Covid. Vamos ligar para eles, vamos ver se estão precisando de alguma coisa. De que forma a gente pode ajudar. E aí, inclusive, o governo lançou lá o programa do Pronamp, né? Pronamp Empresários. Enquanto que a gente via sendo distribuído para alguns, a gente colocou na prateleira, para quem realmente precisa. Vem cá, vamos conversar. Então, a gente esteve muito próximo, entendendo a necessidade. A cooperativa, ela se mostra diferente nas dificuldades, principalmente. Então, durante o ano todo, somos muito semelhantes à instituição financeira, com os diferenciais de resultado que nós distribuímos na conta do cooperado, elas não, né? Mas, na dificuldade, a cooperativa está mais próximo, sim. Eu só imagino o tamanho do orgulho que é olhar para trás, não só para trás, olhar para o que vocês construíram e está sendo construído e acima de tudo, essa ajuda para as pessoas, né? Porque é isso que eu acredito que no final é o que importa, né? Aonde você vê que um gerente vai fazer uma visita lá na propriedade e o produtor faz questão que ele leve um repolho junto, uma caixinha de morango, um queijinho, uma uva. Então isso é gratidão pela forma que a gente atende, pela a forma que a nossa equipe está resolvendo os problemas daquela pessoa, né? A nossa missão, ela é bastante grande, mas o que ela resume? O negócio é o cooperado. A resolução é ali. O centro é o cooperado. Como é que a gente vai resolver cada micromomento dele? Então a gente está muito de olho nisso. Qual é a necessidade dele? Falei agora do queijo da uva, porque meu cunhado, é verdade, meu cunhado ele mora aqui, trabalha com desenvolvimento de sistema, ele não tem uma necessidade de ir ao trabalho, ele trabalha remoto. E aí ele foi passar o Réveillon em Angelina, que ele comprou um sítio, passou 10 dias lá. Quando voltou com um monte de peça de queijo, de uva, mas ele veio carregado no carro, carregado. Aí ele assim, não, o vizinho foi lá com um balde de uva desse tamanho e falou assim, é pra tu escolher, é pra ti. Aí ele foi pegando uma uvinha aqui, um caixinho aqui, outra aqui, assim, não, é pra ti, é tudo. Aí ele levou um balde de uva desse tamanho, levou pra lá que não tinha conta, não ia dar conta de comer só ele e a mulher, né, ele, a mulher e um filho pequeno. E aí, resumindo, ele passou 10 dias lá, voltou, fez as malas, botou o apartamento pra alugar e foi morar lá. Olha que massa. Construiu 2 quartos lá, né? A casinha, um ranchinho de madeira, construiu 2 quartos, foi morar lá. Tipo, ele se encantou, assim, sabe? Tipo, com o ambiente, o rural, realmente, né? Tem muito desse movimento, eu tenho visto, pelo menos para as pessoas mais próximas ali, de procurar um sítio para um final de semana, aí aqueles um pouco mais com liberdade de tempo e de trabalho, ir morar no sítio realmente. Apesar da gente falar de êxodo rural, que foi o caso ali de uma família que estava saindo e acabou voltando por causa do programa e tudo mais, tem gente buscando esse movimento reverso, né? Que é sair da cidade, do estresse e tudo mais e voltar para o campo, né? Exemplo é esse meu cunhado. Então, assim, muito legal esse ambiente, né? Tomar leite direto da vaca. E é um universo que a gente hoje, vivendo na cidade, não tem esse contato. Mas aí, com a Cressol sendo próxima, por mais que a gente já saiba que está difundido, né? Não é mais voltado para o agro, mas tem essa proximidade. Como tu fala, o cara vai fazer um atendimento em loco, lá em Angelina, lá dentro de Angelina. Cara, o cara fica grato, ele quer de alguma forma te retribuir. E aí vem com esses presentes, né? Muito legal isso. Não, isso é gratificante demais mesmo. E no meu caso, como presidente, o que eu fico mais feliz é quando eu vejo a minha equipe feliz, recebendo esses pequenas lembranças, que pode parecer pequeno, mas lá no fundo são grandes presentes, né? Porque a gente fica feliz da vida. É o significado do nosso atendimento. E não para só aí, né? A gente fala muito das pequenas presentes que os nossos produtores nos dão, e não é só produtores, também tem empresas que também fazem isso, tá? Que é bem legal. Mas além disso também, a gente tem pesquisas de NPS. A gente quer saber como é que está o nosso cooperado. E, pasmem, nós somos uma das instituições que está com um atendimento em nível de excelência. A nota 75 é excelente, né? Então a gente está acima disso. Isso é muito bacana. Então a gente está
mensalmente ali, mandando mensagem pro cooperado, como é que tá o nosso atendimento? Estamos bem, o que a gente precisa melhorar? Para nós é muito importante. Que legal. Outro fator, a gente está apresentando nas assembleias muito aos nossos colaboradores. A gente participa de pesquisa GPTW. Tá. E pasmem, Cressol em Santa Catarina é pódio 3 anos consecutivos em empresas de médio porte, de 100 a 1.000 colaboradores, a gente está lá no pódio. Exatamente. E aí, no caso, colaborador satisfeito, o cliente ou o cooperado satisfeito, tudo gira em harmonia, resultado apresentado e tudo isso é fruto de um trabalho muito consistente, né? Isso mesmo. Colaborador feliz vai atender muito bem o cooperado, que consequentemente vai trazer suas movimentações, que vai gerar resultado e isso fecha um ciclo vicioso que sim faz o crescimento ser cada vez mais exponencial. Aula de empreendedorismo. É o lugar onde o funcionário não é feliz e vai atender bem o cliente, né? Que é a razão pela qual a empresa existe, né? Então, assim, acho que com essa aula não tem mais o que falar, né? Heber, acredito que a gente fez bastante conteúdo de muita qualidade. Eu te agradeço por ter vindo aqui, tirado um tempo nesse período de assembleia para deixar um pouco de conhecimento, para contar um pouco da tua história aqui conosco. Então, queria que tu deixasse aqui se tem alguma plataforma digital, onde te encontra, se é fácil acessar, talvez não você, mas a pessoa que está lá na ponta, como o Douglas, por exemplo, se a gente tem como direcionar alguma coisa para quem nos assiste, né? E aí deixar aqui, então, um último recado para o pessoal que está nos assistindo. Eu não vou dar endereço de agência, porque como são 51, eu não sou péssimo com endereço, né? Mas sim, você pode entrar em contato conosco através das nossas agências físicas, bem como através das nossas redes sociais. Então, tem lá o Instagram, @Cressol Vale Europeu, pode procurar lá, é o nosso Instagram, pode procurar por aí, entra na caixa de texto, pode mandar mensagem que a gente vai estar respondendo também. Show. Toda a nossa equipe lá de comunicação vai responder. Bem como a gente recebe muita visita também, bem tranquilamente. E sempre tem uma agência perto de você. Sempre uma agência perto de você. E não necessariamente que você precisa ser atendido pela agência próxima de você. Não, no meu caso, a minha agência é longe de mim, então é porque às vezes você... tem minha uma mãe, aqui do lado, mas... Exato. Sei lá, minha mãe mora em outra cidade, ela conhece o gerente, e aí já vira aquela coisa de família, então não necessariamente precisa ser a tua agência próxima da tua casa. Não, não precisa ser a agência próxima. O cooperado escolhe aonde ele quer ser atendido. Legal. Se ele quer ser atendido pela agência digital, ele pode ser atendido ali. Se ele quer ser atendido na agência de Rancho Queimado e morar em São José, não tem problema. E da mesma forma, se ele é atendido numa agência e quer fazer um saque, um depósito numa outra agência, também não tem problema nenhum. Pode ser feito de qualquer forma. Como eu disse anteriormente, a tecnologia está ali para ser uma opção, e não uma condição. Sim. Show de bola. Dito isso, muito obrigado. Obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Uma aula, né? Exatamente. Vou deixar aqui com vocês, então, o convite para que se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam e compartilhem esse conteúdo. Tenho certeza que foi um conteúdo muito rico, tenho certeza que agregou bastante para você que ainda não sabia o que era cooperativismo, que esses dados que foram trazidos, como Santa Catarina ser 25% do público cooperado, né, diferente do Brasil, que não tem nem 10%. Então, assim, fiquei grato de saber que no nosso estado, fiquei feliz de saber que no nosso estado tem essa representatividade no cooperativismo, tive esse envolvimento com o cooperativismo há 10 anos atrás e tá agora na mesa sentado contigo, compartilhar foi muito bom. Então, se curtiu esse conteúdo, compartilhe aí com seus amigos. Se teve alguma coisa de valor, comenta aí também pra gente poder entender se está trazendo conteúdo adequado para você. Valeu, muito obrigado. Fiquem com Deus, até a próxima.